Por gentileza, ocupem seus lugares, acionem dispositivo silencioso do aparelho eletrônico. Bom que você vier. Senhoras e senhores, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu ver se o Mitch pode ir lá fazer a se ele vai fazer a correção das coisas. Não sei se o Mitch pode esperar aqui, ele vai começar a ver a renda principal. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero dizer que está liberado o café da manhã, gente. Pode começar a comer aí. Melhor notícia. Melhor notícia. Enquanto o Stuckert está trazendo, o Stuckert vai trazer a imprensa para fazer imagem inicial da nossa reunião. Depois a imprensa sai e a gente a nossa reunião para todo mundo se sentir à vontade para poder falar, usar o microfone e a gente poder ter um bom momento de diálogo dessa nossa reunião de trabalho. Então, só retomando a todos, pode ir trazendo isso, nós estamos recriando aqui uma dinâmica que existia durante os 2 governos do presidente Lula, que é ter um fórum permanente com presença do presidente da República e do vice-presidente da República, de diálogo com todos os partidos que, de alguma forma, sinalizam para colaborar, interagir com a construção do governo. Então, quero, antes de mais nada, agradecer a presença. Nós temos aqui 16 presidentes de partidos. Estamos compondo, de fato, uma frente ampla de construção política, de esforço de união e reconstrução do país. Quero dizer e reafirmar aqui aquela era que existia aqui no Palácio do Planalto, alguém que dizia que ia fuzilar a oposição, acabou, né? Nós estamos constituindo uma frente ampla de partidos, de diálogo, de debate, e também, além desses 16 partidos, nós vamos manter um diálogo permanente com aqueles partidos que hoje se declaram de oposição ao governo, de alguma forma não quiseram participar do governo, mas que nós vamos ter um diálogo, não só no debate do Congresso Nacional, como também na relação com os governadores, com os prefeitos e com a sociedade. A ideia é que esse fórum seja um fórum permanente, regular. Nossa ideia é a gente buscar mensalmente se reunir e, de uma certa forma, dar continuidade a um processo que foi construído durante a transição sob coordenação da presidenta Gleice, presidenta do PT, com fórum de partidos
que dialogaram durante a transição, junto com o nosso coordenador geral da transição, o vice-presidente Alckmin. Então, a ideia é que a gente possa manter isso aqui de forma regular, vamos tentar fazer isso aqui de forma mensal, pelo menos, e sempre com a ideia de ter esse ambiente de diálogo entre os partidos, os presidentes e presidentes dos partidos, os líderes da Câmara e do Senado de cada partido, além dos 3 líderes de governo, líder de governo da Câmara, líder de governo do Senado e o líder do governo do Congresso, né? O presidente Lula tem fazendo questão sempre de falar que quer ter esse diálogo permanente, não só com esse fórum, né? Nós recebemos já na semana passada o líder de governo da Câmara com os 12 vice-líderes de governo da Câmara, 13, já tem o 13º agora, representando aí também, entre os vice-líderes de governo da Câmara, 15 partidos, né? Bastante ampla a nossa liderança na Câmara. O líder de governo do Congresso, o senador Randolph, já está pedindo para que a gente possa fazer, assim que o presidente voltar dos Estados Unidos, um encontro também do líder de governo do Congresso com os vice-líderes de governo do Congresso, né, mostrando também essa ação ampla nossa com um conjunto de partidos também na liderança do Congresso, né. Além disso, essa dinâmica desse fórum não impede, depois o líder de governo da Câmara, Guimarães, líder de governo no Senado, o senador Jacques Wagner, para a gente passar a palavra, e o líder de governo do Congresso, para a gente passar a palavra para cada um deles, não impede, não interfere na dinâmica que nós vamos ter nas 2 casas de diálogo com as lideranças. Hoje mesmo, às 19 horas, né, líder Guimarães, vai ter uma primeira reunião dos líderes de governo e dos partidos que compõem a base do governo na Câmara dos Deputados, né, os nossos colegas estão absolutamente convidados, pois o senador Jacques Wagner vai dando também a dinâmica no Senado. Eu também vou manter, né, um diálogo permanente, independente desse fórum do presidente da República, do vice-presidente, semanal aí com os líderes de governo, tanto da Câmara quanto do Senado, debater também com os líderes da oposição e também com o presidente das 2 casas, né, o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco, que tiveram um papel muito importante, né. A nossa reunião aqui, nós vamos fazer o seguinte roteiro da reunião, né? Eu estou aqui fazendo esse momento enquanto o presidente está cumprimentando todos os líderes e presidentes dos partidos. Depois vou passar a palavra para o nosso vice-presidente da República, vice-presidente Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que foi o nosso coordenador durante a transição. A ideia é que o nosso vice-presidente da República possa falar um pouco de como que nós encontramos a situação do governo. Depois o presidente da República quer fazer uma fala de abertura, de saudação, de acolhimento a todos e a todas. A nossa ideia é ter uma fala depois do ministro Rui Costa, fazer uma fala aqui em torno aí de 5 a 10 minutos, um pouco desses primeiros 40 dias de governo, que está programado para esses primeiros 100 dias, e o ministro Fernando Haddad fazer uma fala sobre como que a ideia do Ministério da Fazenda de conduzir com os partidos políticos e as lideranças na Câmara e no Senado o debate da reforma tributária. Quero agradecer desde já ao ministro Fernando Haddad, que abriu as portas do Ministério da Fazenda, tanto na segunda-feira quanto na terça. Na segunda recebeu os líderes da Câmara, ontem recebeu os líderes do Senado, para que a gente possa discutir aí alguns temas que estão tanto na Câmara quanto no Senado, estão no Congresso Nacional, e essa será uma dinâmica orientada pelo presidente Lula de todos os ministérios, que a gente puder discutir absolutamente tudo, inclusive antes do que possa vir para o Congresso, né, debater, aproveitar ao máximo aquilo que tem iniciativa do Congresso. Quero citar um exemplo desse debate que está acontecendo sobre regulação de redes sociais, né, a orientação do governo é aproveitar ao máximo a iniciativa que já tem do Congresso, né, tanto aquilo que foi aprovado no Senado, que está na Câmara, sob liderança da relatoria do deputado Orlando Silva. Tivemos uma boa conversa ontem com o deputado Orlando Silva, teremos uma outra conversa hoje envolvendo o Ministério da Justiça, a Casa Civil, a AGU, SECOM,
aproveitando o esforço que o Senado já havia feito, que a Câmara vem fazendo sobre o debate das redes sociais. Então, essa orientação e a iniciativa sempre. Antes de passar a palavra agora para o nosso vice-presidente Alckmin, eu quero só relembrar que hoje nós estamos completando 30 dias daquele ataque terrorista ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto. Essa sala que nós estamos reunidos aqui foi violentada de forma absurda pelos atos terroristas. Quem estava aqui no domingo, no dia 8 de janeiro, como eu, o ministro Rui Costa, presidente Lula, entramos aqui e vimos a situação que estava esse espaço. Quem pôde estar no Congresso Nacional no dia 8 de janeiro, viu a situação que estava, quem estava no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos completando 30 dias onde a política, esse espaço aqui, os partidos políticos, os representantes do povo do Congresso Nacional, a institucionalidade que a nossa Constituição construiu, o papel dos 3 poderes, a imprensa que está acompanhando aqui, né, e a solidariedade internacional. O presidente Lula está indo à meia-noite viajar para os Estados Unidos, mostrando cada vez mais o papel, a reinserção do Brasil no mundo. Foi a política, a institucionalidade, a democracia que estancou uma tentativa de golpe que estava orquestrada nesse país. Então, eu faço questão de começar essa conversa aqui agradecendo. Nós mostramos e o Brasil mostrou que a humanidade criou a política para que as nossas divergências não terminassem em guerra. Foi a política. Foram os 27 governadores de todos os partidos que vieram aqui 24 horas depois daqueles atos terroristas. Foi a intervenção cirúrgica, seguindo o que está na Constituição, feita pelo presidente Lula, da intervenção federal no setor de segurança pública, no GDF, que restabeleceu a ordem em Brasília, a ponto de, na semana passada, os nossos deputados, deputadas, senadores, senadoras, o ano legislativo, o ano do judiciário retomou em paz e sem qualquer interferência, né? Foi a ação decisiva dos parlamentares aqui do Congresso Nacional que, 48 horas depois da intervenção feita pelo presidente, aprovaram de imediato a intervenção feita no Congresso Nacional. E foi o esforço político desta base, dos partidos, que na semana passada elegeu com votação histórica, reconduziu o presidente da Câmara com votação histórica. E elegeu no Senado um presidente do Senado que foi firme desde o começo na defesa da democracia, que mostrou que a política foi criada pela humanidade para que as nossas divergências não terminem em guerra. Nós fizemos tudo isso sem uma vítima fatal. O presidente está indo para os Estados Unidos, o Capitólio teve 6 vítimas fatais. Nós fizemos tudo isso aqui sem nenhuma vítima fatal, com a democracia sendo consolidada. E eu acho que é simbólico também, é uma coincidência, mas é simbólico nós estarmos instalando aqui esse fórum, que é um fórum da política, dos partidos, das representações no Congresso, no Senado, que vai ter uma relação institucional muito positiva com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Nós participamos da eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Vai ter uma relação muito positiva com aqueles partidos que se posicionam como oposição, mas que não são nossos inimigos. Podemos ter divergências, mas achamos que podemos construir muito consenso. É isso que vai unir e reconstruir o país. Então, queria passar a palavra agora ao nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, depois ao presidente Lula, depois a gente passa ao ministro Rui Costa, ao ministro Fernando Haddad, e aí a gente vai abrir a palavra para os presidentes de partidos, para os líderes, tá certo? Eu vou ser o chato para controlar o tempo aqui, a gente combina o tempo para que todo mundo possa falar, tá certo? Presidente Alckmin. Saudar o presidente Lula, ministro Padilha, líderes na Câmara e no Senado, presidentes dos partidos políticos, cumprimentá-los a todos, saudando a ministra Marina Silva, aniversariante no dia de hoje. Eu preparei aqui uma síntese que todos vão receber ao final, mas é uma pequena síntese da transição. Foi, Haddad, a mais participativa, mais de 5.000 lideranças participaram da transição, a maioria absoluta voluntária,
e foi a mais econômica de todas as transições. Não utilizamos nem metade dos funcionários e menos da metade dos recursos que a lei estabeleceu. Uma pequena síntese que todos vão receber: nós tivemos, infelizmente, na educação, o pior resultado dos últimos 10 anos, em termos de leitura, aprendizado das crianças. Na cultura, uma redução de 85% dos recursos, que agora foram recompostos através dos fundos. Na saúde, nós, com apenas 2,7% da população mundial, tivemos quase 11% das mortes de Covid, um grande retrocesso na questão das vacinas, que o Brasil era um exemplo para o mundo, e filas intermináveis para especialidades, cirurgias e exames que o presidente Lula e a ministra Nízia já lançaram no Rio de Janeiro, ontem, para um grande esforço para zerar a fila das patologias que ficaram represadas durante a Covid. E também ontem teve uma reunião das Santas Casas de Misericórdia, está aqui o presidente da federação, o líder, o Brito, deputado federal, e já foi anunciado, assinada a portaria dos recursos para as Santas Casas de Misericórdia. No desenvolvimento social, tivemos um grande retrocesso, 33 milhões de crianças passando fome, de pessoas, e 11% de crianças hospitalizadas por carência alimentar. Infelizmente, violência contra a mulher foi recorde o número de feminicídios. O ano passado no país também tem os números aqui. Na agricultura, a Conab reduziu 95% estoque regulador, por exemplo, de arroz, o que acabou levando quase 20% a elevação só deste item da cesta básica, que é o arroz. Na infraestrutura, 93% das rodovias brasileiras sem manutenção, só com tapa-buraco. Imagine um país das dimensões continentais do Brasil. O Ministério dos Transportes terá um recurso vultoso esse ano para poder recuperar a malha rodoviária brasileira. Na habitação, a extinção da faixa 1. Diz que governar é escolher. Então, o governo escolheu sacrificar os mais pobres, os doentes, os mais empobrecidos, e a faixa 1 é exatamente quem ganha até R$ 1.800. Ela foi praticamente extinta e volta agora com Minha Casa, Minha Vida. Transparência: 1/4 dos pedidos de acesso à informação pela Lei de Acesso à Informação foram negados. No meio ambiente, 59% aumento de desmatamento. 1 hectare desmatado e queimado emite 300 toneladas de carbono. Então, é extremamente grave. E, aliás, hoje haverá uma reunião da Comissão Interministerial contra o desmatamento. No cenário internacional, o Brasil passou a dever 5,5 bilhões para os organismos internacionais e praticamente saiu do cenário internacional. Em 30 dias, o presidente Lula já foi à Argentina, no encontro da CELAC, dos países latino-americanos e caribenhos, fortalecer o Mercosul, seu esforço para acordo com a União Europeia, esteve também no Uruguai e irá amanhã aos Estados Unidos. Aliás, uma boa notícia, presidente: os Estados Unidos retirou o Brasil da lista antidumping para exportação de aço para os Estados Unidos. Foi o único país da lista de 11 países retirado da lista antidumping. Para ter uma ideia disso, a taxa de importação era 74% da alíquota chamada ad valorem. Então, isso vai ajudar muito nas exportações brasileiras.
mas deixo aqui essa síntese, todos vão receber um resuminho disso, até mais completo, que eu procurei abreviar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, vice-presidente Alckmin. Com a palavra agora o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Alckmin, como sempre, muito preciso, muito curto e não grosso. Porque normalmente a gente fala, vou fazer um discurso grosso e pequeno. Ou seja, o Alckmin fez um discurso fino, pequeno, explicando uma coisa que nós queremos que vocês saibam, porque nós vamos partir de uma estaca diferenciada daquilo que era o nosso desejo. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que essa reunião de hoje é o começo de uma nova relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Eu espero que nós, do Executivo, façamos por merecer que essas reuniões sejam contínuas. Espero que vocês façam por merecer e tenham vontade de fazer dessa reunião um hábito de discutir os problemas políticos desse país. Eu pretendo, depois da minha viagem aos Estados Unidos amanhã, eu pretendo, a partir da semana que vem, fazer uma reunião com os ministérios, sobretudo os ministérios ligados à área da infraestrutura, porque nós já temos muitas coisas para anunciar, recomeço de obras que estão paralisadas há 15 anos, há 10 anos, há 12 anos, há 20 anos, e que essas obras podem ser recomeçadas agora, porque já tem projetos aprovados, porque elas já estão, semi-acabadas, algumas faltam 20%, 15%, O dado concreto é que a gente vai tentar acabar tudo aquilo que estava começado e que ficou parado, e a gente não quer saber de quem que a obra, que período de governo ela foi feita. A gente quer saber se a obra é de interesse da cidade ou do Estado. E nessas viagens, eu pretendo, cada viagem que eu for para um Estado, eu pretendo comunicar aos deputados dos Estados, aos senadores do Estado, que se quiser acompanhar, haverá lugar para acompanhar e participar das festividades que nós vamos fazer, das solenidades. Eu, dia 14, já tenho uma na Bahia, que me parece que é a inauguração de um conjunto de Minha Casa Minha Vida. Depois eu tenho, da Bahia, eu vou para Sergipe também, dar continuidade a um conjunto de obras, me parece que é ligado à BR-101, que já era para estar pronta há muito tempo, mas não está pronta, nós vamos, então, recomeçar. E, a partir daí, nós vamos viajar toda semana para muitos estados, para muitas cidades, na perspectiva de que a gente coloque a roda gigante da economia para funcionar. Ou seja, se a gente conseguir fazer com que todas as obras que estão paradas comecem a funcionar e a gente comece a terminar algumas delas, a gente pode contribuir para fazer com que a economia brasileira não seja o desastre previsto pelo FMI na última avaliação deles. Nós temos um mercado interno muito grande e nós temos algumas coisas que os países desenvolvidos já fizeram há muitos anos atrás e nós temos que fazer, que é cuidar da cidade. É cuidar da área da saúde, em que a gente tem uma belíssima experiência, é cuidar da área de saneamento básico, que é uma área que gera muitos empregos e melhora muito a qualidade de vida das pessoas, e tem muita obra paralisada, é cuidar de programas como Água para Todos, é voltar a cuidar do programa Luz para Todos, que agora eu nem sei onde está, porque não está mais no Ministério da Minas e Energia, e nós vamos tentar fazer com que vocês participem dessas atividades do governo federal. Habitualmente, quando vocês veem o Padilha chegar aqui numa reunião dessa, com catatal de folha como esse, ninguém gosta de receber o Padilha, pelo menos eu e o Rui, porque ele vem com uma demanda muito grande do Congresso Nacional, e nós, então, às vezes, não queremos tratá-lo bem para que não atenda às demandas. Agora, nós já estamos há 1 mês e 10 dias no governo, não tem mais porque a gente não está resolvendo todas as demandas que apareceram para o Padilha, para o Jacques Wagner, para o nosso companheiro Guimarães, para o Randolph, para os líderes dos partidos que estão participando dessa frente parlamentar de sustentabilidade para a nossa democracia. Eu
tenho dito para todas as pessoas que eu estou com muita fé de que a gente vai superar toda e qualquer dificuldade que se apresentou. Acho que é bom a gente esquecer quem governou esse país até o dia 31 de dezembro, a gente não esquecer nunca da tentativa de golpe que foi tentada no dia 8, uma tentativa de golpe que possivelmente poderia ter sido organizada para o dia 1º e que não foi por causa da quantidade de gente que tinha em Brasília, mas que eles tomaram a decisão de fazer aquele vandalismo, sabe, que nenhum de nós estávamos habituados a assistir no Brasil. Eu sempre que eu lembro daquilo, eu lembro de quantas vezes eu vim a Brasília, desde 1978, fazer protesto, reivindicar aumento de salário, reivindicar coisa para o movimento sindical, reivindicar coisa para o movimento sem teto, reivindicar para os caras que vinham aqui brigar por moradia, regulamentação de lei. E nós nunca tivemos nenhuma intenção de invadir o Congresso Nacional, de invadir a Suprema Corte, de invadir o Palácio do Planalto. A gente vinha aqui fazer nosso protesto, dizia o que a gente queria e voltava para casa, na maioria das vezes, sem conseguir o intento que nos trouxe a Brasília. Mas essas pessoas resolveram dar um passo adiante e resolveram fazer uma tentativa de golpe nesse país. E hoje eu não tenho dúvida de que isso foi arquitetado pelo responsável maior de toda a pregação do ódio, a indústria de mentiras, a indústria de notícias falsas que aconteceu nesse país nesses últimos 4 anos, porque não foi de agora, vem desde as eleições de 2018, quando a gente ainda não tinha tido a experiência da indústria de fake news nesse país. O dado concreto é que nós temos muita coisa para fazer. A gente não pode ter tempo de ficar lembrando e discutindo as coisas do outro governo. Nós agora temos a responsabilidade de fazer. Foi para isso que nós fomos eleitos. Nós queremos restabelecer a relação mais civilizada possível com o Congresso Nacional. Nós temos que entender que o Congresso Nacional não é inimigo do governo e o Congresso Nacional tem que entender que o governo não é inimigo do Congresso. Outro dia me perguntaram qual seria a minha base no Congresso Nacional e eu disse que eu ia começar a minha administração com 513 deputados na minha base na Câmara e com 81 senadores no Senado. E que depois que o jogo começasse, a gente ia ver para onde que as pessoas iam se arrumando, se arranjando, mas que eu tenho certeza que a gente vai conquistar uma maioria, sabe, ampla para a gente fazer as mudanças que nós precisamos fazer nesse país. Nós sabemos que em tempo de autoritarismo muitas coisas são aprovadas e depois a gente fica tendo consciência de que essas coisas não serviram ao propósito pela qual muita gente votou, muita gente apostou e muita gente acreditou. O Padilha tem a missão, sabe, de junto com os líderes, tanto na Câmara, o Zé Guimarães, o Jacques Wagner no Senado e o Randolfo no Congresso, ele tem o compromisso de manter a relação com vocês muito harmônica. Mais do que harmônica, muito sincera e muito verdadeira. A gente não tem que ficar contando história, a gente não tem que ficar protelando as soluções. Ou seja, nós temos que ser mais precisos, porque quanto mais a gente demora para encontrar uma solução, seja num acordo simples de votação de uma medida provisória, ou de um projeto de lei, ou de uma emenda constitucional, quanto mais tempo passa, mais fica caro você aprovar aquelas coisas e fica muito mais, ou seja, crivado entre nós a desarmonia. E nós não queremos desarmonia. Nós queremos que haja divergência, que é normal, faz parte do jogo democrático. A gente não tem que concordar com tudo que um deputado ou um senador deseja, mas também é verdade que os senadores e deputados não têm que aprovar tudo que o governo manda. É normal que um deputado tenha uma emenda, é normal que um senador pense diferente, é normal que um partido não concorde com determinadas coisas e tenha proposta diferente para propor ao governo, e nós temos que, nesse processo de negociação, fazer aquilo que vocês todos sabem fazer, aquilo que vocês todos fizeram alguns ao longo de uma vida inteira, porque tem gente que já tem bastante tempo na Câmara de Deputados ou no Senado. Então, eu queria só terminar fazendo esse apelo para vocês. Nós temos a chance de mostrar ao Brasil que é possível a gente conviver democraticamente na diversidade. Nós temos a obrigação de mostrar ao Brasil que nós somos eleitos porque, no dia da eleição,
o humor da sociedade brasileira e a quantidade de informações que o povo brasileiro tinha permitiu que nós estivéssemos aqui. Quem sabe em outra eleição não permita, quem sabe permita outra conjuntura. Mas o dado concreto é que eu disse esse dia, ninguém tem que ter vergonha de ser deputado, ninguém tem que ter vergonha de ser senador, ninguém tem que ficar achando que foi eleito por isso ou por aquilo. Vocês foram eleitos pelo povo brasileiro e, portanto, todos vocês e todo o governo têm o direito de estabelecer a sua política econômica, tem o direito de estabelecer a sua política social, e nós temos que tentar fazer, dentro das nossas possibilidades, aquilo que foi o propósito pelo qual nós ganhamos as eleições. Houve um programa, houve um discurso e houve uma votação. E o resultado somos nós que estamos aqui. O resultado somos nós. Ou seja, eu nunca vou perguntar para alguém em quem que ele votou no dia 2 ou no dia 29 de outubro, no dia 30, eu vou perguntar para vocês o que vocês querem fazer daqui para frente. É isso que deve ser o comportamento do presidente da República e esse será o comportamento do governo. Eu espero que o Padilha esvazie logo essa pasta dele, porque quanto mais fina tiver a pasta, significa que mais acordos foram feitos, significa que nós atendemos aquilo que vocês reivindicaram. Dito isso, companheiros, eu passo a palavra para o Padilha seguir essa reunião. A imprensa, não sei se vai ficar aí, mas também não tem nenhum problema, porque aumenta a nossa responsabilidade naquilo que a gente vai falar. Eu quero terminar dizendo para vocês que eu estou confiante, estou muito confiante. Não esperava que o país estivesse destruído como na apresentação do companheiro Alckmin. Eu achei que as coisas poderiam estar melhor, mas não estavam melhor. Estavam piores do que a gente podia imaginar e nós agora temos muito trabalho pela frente. E a minha confiança é que nós vamos repetir, sabe, um governo, sabe, com sucesso para acabar com a miséria nesse país outra vez. E posso dizer para vocês que eu confio que a economia vai voltar a crescer. Depende muito de nós. Eu queria terminar para vocês dizendo, a gente não tem que pedir licença para governar. A gente foi eleito para governar. A gente não tem que tentar agradar ninguém. A gente tem que agradar o povo brasileiro que acreditou num programa que nos trouxe até aqui. E é esse programa que nós vamos cumprir para que a gente obtenha o sucesso que o povo espera do nosso governo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que está faltando algumas pessoas aqui, que eu estou com o nome aqui, mas as pessoas não estão aqui, mas certamente na outra reunião o Padilha terá mais competência e conseguirá trazer as pessoas que ainda não vieram hoje. Obrigado, companheiros, pela presença de vocês e boa reunião. Obrigado, presidente. A única competência que eu tenho que ter é a competência médica, viu, presidente? Porque quem não está aqui está com problema médico que ligou de manhã, você foi para o pronto-socorro aqui, não pôde estar aqui por conta disso. Por ter chegado atrasado.